Foi zombada por ser muda, mas sua música fez os jurados chorarem. Isadora segurava o violão com as mãos, tremendo tanto que as cordas quase vibravam sozinhas. O palco do programa Talentos do Brasil parecia imenso sob os refletores que a cegavam, e as centenas de pessoas na plateia tinham se tornado uma massa escura e silenciosa que a observava com expectativa. Aos 12 anos, ela nunca tinha imaginado que estaria ali, naquele momento que poderia mudar tudo ou destruir o pouco que restava de sua autoestima. O que ninguém sabia era que chegar até ali tinha custado muito mais do que lágrimas e noites sem dormir. Isadora não conseguia falar, nunca conseguiu desde que nasceu, e isso tinha se tornado o centro de todos os seus problemas. Na escola, os colegas tinham transformado sua diferença em motivo de piada cruel. Eles imitavam seus gestos de forma exagerada, fingiam não entender quando ela tentava se comunicar e sussurravam palavras como defeitosa e estranha sempre que passava pelos corredores. A situação tinha piorado drasticamente quando a professora titular de sua turma ficou doente e foi substituída por Conceição, uma mulher de meia idade que vinha de uma escola particular e não tinha paciência para lidar com casos especiais, como ela mesma dizia. Logo na primeira semana, Conceição tinha colocado Isadora no fundo da sala, longe das outras crianças, e simplesmente a ignorava durante as aulas. Quando Isadora levantava a mão para participar, a professora olhava através dela como se fosse invisível. "Não tenho tempo para adivinhar o que você quer dizer", tinha dito Conceição em uma ocasião, na frente de toda a turma, fazendo com que os outros alunos rissem. "Se não pode falar direito, melhor ficar quieta." Aquelas palavras tinham ecoado na mente de Isadora durante semanas. Ela começou a se esconder no banheiro durante o recreio, a evitar o contato visual com qualquer pessoa e a contar os minutos para voltar para casa, onde morava com sua avó Benedita, no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. A casa pequena e apertada se tornou seu refúgio, o único lugar onde se sentia segura. Benedita tinha criado a neta sozinha desde que ela era bebê. Os pais de Isadora tinham desaparecido de suas vidas quando descobriram sobre a mudez da filha, incapazes de lidar com uma criança que consideravam problemática. Benedita, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, nunca tinha muito dinheiro, mas sempre teve amor de sobra para dar à neta. Foi em uma tarde chuvosa de junho que tudo começou a mudar. Isadora tinha chegado da escola particularmente triste depois que um grupo de meninos tinha jogado papel molhado nela durante a aula de educação física, enquanto gritavam que ela era muda e surda também. Ela subiu correndo para o sótão da casa, o único lugar onde conseguia ficar realmente sozinha, e foi lá que viu o violão. O instrumento estava encostado em um canto, coberto de poeira e com algumas cordas arrebentadas. Tinha pertencido ao avô de Isadora, um homem que ela nunca tinha conhecido, mas sobre quem Benedita falava com carinho. Sem saber muito bem por quê, Isadora limpou o violão e tentou tocar uma corda. O som que saiu foi desafinado e estranho, mas algo dentro dela se acendeu naquele momento. Durante as semanas seguintes, ela passou a subir ao sótão todos os dias depois da escola. Sem ter aulas ou conhecimento técnico, ela foi descobrindo os sons por conta própria, experimentando posições diferentes dos dedos, aprendendo como cada corda reagia ao seu toque. Era como se o violão fosse uma extensão de seus sentimentos, uma forma de expressar tudo o que não conseguia dizer com palavras. Benedita notou a mudança na neta quase imediatamente. Isadora parecia menos abatida, menos fechada em si mesma. Uma noite, a avó subiu silenciosamente até o sótão e ficou na porta escutando. O que ouviu a fez segurar o ar nos pulmões. Isadora estava tocando uma melodia simples, mas havia tanta emoção naqueles acordes que Benedita sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Minha nossa", sussurrou Benedita para si mesma. "Essa menina tem um dom." No dia seguinte, Benedita procurou na internet sobre aulas de música. Quando viu os preços, seu coração apertou. Com o salário que ganhava, seria impossível pagar um professor particular. Mas então,
ela se lembrou de Fernando, um músico aposentado que morava algumas ruas abaixo e dava aulas em casa por valores mais acessíveis. Fernando Oliveira tinha sido guitarrista de uma banda de rock nos anos 80 e agora, aos 58 anos, ganhava a vida ensinando música para crianças e adolescentes. Quando Benedita apareceu em sua porta, explicando a situação da neta, ele hesitou. Nunca tinha ensinado uma aluna que não podia falar, e não sabia como seria possível dar instruções ou receber feedback. Dona Benedita, disse Fernando, coçando a barba grisalha, eu quero ajudar, mas não sei se conseguiria ensinar uma menina que é muda, completou Benedita. Eu entendo sua preocupação, mas o senhor precisa ver como ela toca. É como se a música saísse da alma dela. Fernando acabou concordando em dar uma aula experimental. Quando Isadora chegou em sua sala, tímida e cabisbaixa, ele quase mudou de ideia. Mas então ela pegou o violão e começou a tocar a melodia que tinha aprendido sozinha. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, depois que ela terminou. Onde você aprendeu isso? Perguntou, esquecendo momentaneamente que ela não poderia responder. Isadora apontou para o próprio coração e depois fez gestos, indicando que tinha aprendido sozinha. Fernando entendeu na hora. Havia algo especial naquela menina, uma conexão com a música que ele raramente tinha visto em seus anos de ensino. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As aulas começaram na semana seguinte. Fernando rapidamente descobriu que ensinar Isadora era diferente de qualquer experiência que já tinha tido. Ela aprendia através da observação, imitando seus movimentos com uma precisão impressionante. Quando ele queria explicar algo sobre teoria musical, desenhava no papel ou mostrava no próprio instrumento. Isadora respondia através de gestos, expressões faciais e principalmente através de sua música. Em poucas semanas ela estava tocando músicas que alunos normais levavam meses para dominar. Fernando ficava impressionado com a facilidade com que ela absorvia novos conceitos e os aplicava de forma criativa. Mais impressionante ainda era a forma como ela transmitia emoção através da música. Cada nota parecia carregada de significado, cada acorde contava uma história. Isadora tem algo que não se ensina, contou Fernando para Benedita após 2 semanas de aulas. Ela tem o que chamamos de ouvido musical perfeito, mas além disso, ela consegue traduzir sentimentos em música de uma forma que nunca vi antes. Benedita sorriu com orgulho, mas também com preocupação. As aulas estavam custando mais do que ela podia pagar confortavelmente, e ela já estava fazendo malabarismos com as contas para conseguir manter o compromisso. Sem que Isadora soubesse, Benedita começou a fazer faxinas extras nos fins de semana para conseguir o dinheiro das aulas. Na escola, no entanto, a situação continuava difícil. A professora Conceição mantinha sua atitude hostil e os colegas de classe tinham intensificado as provocações quando descobriram que Isadora estava aprendendo música. Eles chamavam isso de bobagem e diziam que ela estava tentando aparecer de um jeito diferente. O momento mais difícil veio durante a Semana da Consciência sobre Inclusão, quando a escola organizou uma pequena apresentação onde os alunos poderiam mostrar seus talentos especiais. Isadora, encorajada por Fernando e pela avó, decidiu se inscrever para tocar uma música que tinha aprendido recentemente. No dia da apresentação, ela chegou à escola com o violão que Fernando havia emprestado, já que o do sótão não estava em condições de ser usado em público. Seus nervos estavam à flor da pele, mas ela tinha ensaiado tanto que conseguia tocar a música de olhos fechados. Quando chegou sua vez de se apresentar, Isadora subiu no pequeno palco improvisado no pátio da escola. Cerca de 100 pessoas estavam presentes, incluindo alunos, professores e alguns pais. Ela ajustou o violão, respirou fundo e começou a tocar. Os primeiros acordes saíram perfeitos, límpidos e emocionantes. Por alguns segundos o pátio ficou em silêncio e Isadora sentiu que finalmente estava conseguindo se expressar da forma que sempre quis. Mas então,
No meio da música, algo terrível aconteceu. Um grupo de meninos da sua turma, liderado por Gabriel, um garoto que sempre a provocava, tinha planejado uma pegadinha cruel. Eles tinham afrouxado propositalmente as cordas do violão enquanto ela estava se preparando nos bastidores. Conforme Isadora tocava, as cordas foram se soltando uma por uma, produzindo sons desafinados e estranhos. A primeira corda estourou com um som estridente que ecoou pelo pátio. Isadora parou por um segundo, confusa, mas tentou continuar tocando com as cordas restantes. Então a segunda corda se partiu e depois a terceira. O público começou a rir, primeiro baixinho, depois mais alto. Alguns alunos gritaram comentários cruéis como "Até o violão não quer que ela toque" e "Parece que nem a música gosta dela". Isadora ficou ali parada, segurando um violão praticamente destruído, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o riso da plateia ficava cada vez mais alto e cruel. A professora Conceição não fez nada para defender a aluna ou parar as provocações. Pelo contrário, ela balançou a cabeça com desaprovação como se o fracasso fosse culpa da própria Isadora. Humilhada além do que conseguia suportar, Isadora largou o violão no palco e correu para casa, empurrando pessoas pelo caminho e chorando desesperadamente. Ela trancou a porta do quarto e se recusou a sair pelo resto do dia, mesmo quando Benedita implorou para que ela contasse o que tinha acontecido. Benedita só soube da história completa quando Fernando ligou naquela noite. Uma mãe que estava na apresentação tinha contado para ele sobre o que aconteceu, indignada com a crueldade dos outros alunos. Fernando estava furioso, mas mais do que isso, estava preocupado com Isadora. "Dona Benedita", disse Fernando pelo telefone, "precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar que acabem com o talento dessa menina por causa de maldade." Mas Isadora já tinha tomado sua decisão. Na manhã seguinte, ela pegou o violão do sótão e tentou quebrá-lo. Quando não conseguiu, escondeu o instrumento atrás de caixas velhas e gestos empáticos deixou claro para a avó que nunca mais queria ver um violão na vida. "Não vou mais tocar", escreveu em um papel para Benedita. "Não adianta nada, eles sempre vão rir de mim." Benedita sentiu o coração se partir ao ler aquelas palavras. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa para devolver a confiança à neta, mas não sabia o quê. Foi então que ela teve uma ideia que mudaria tudo. Na semana seguinte, Benedita faltou ao trabalho e foi até uma joalheria no centro de São Paulo. Lá, ela vendeu o anel de casamento que usava desde os 18 anos, uma das poucas lembranças que tinha do marido que tinha perdido anos antes. Com o dinheiro da venda, ela comprou um violão novo, bonito e de qualidade e o deixou no quarto de Isadora sem dizer nada. Quando Isadora viu o instrumento, ficou confusa e brava ao mesmo tempo. Ela gesticulou furiosamente para a avó, deixando claro que não queria aquilo ali. Mas Benedita se sentou ao lado dela e começou a falar com a voz embargada de emoção. "Isadora, minha filha", disse Benedita, segurando as mãos da neta, "eu vendi meu anel de casamento para comprar esse violão. Não foi porque eu quero que você toque, mas porque eu acredito em você mais do que qualquer pessoa neste mundo." Isadora parou de gesticular e olhou para a avó com os olhos arregalados. "Esse anel era tudo o que eu tinha do seu avô", continuou Benedita. "Mas sabia o que ele me diria se estivesse aqui? Ele diria que o talento da nossa neta vale mais do que qualquer objeto material. Ele diria que não podemos deixar que pessoas ruins destruam algo tão bonito." Benedita pegou o papel e a caneta que estavam na mesa e escreveu: "Você não toca para eles. Você toca para você, para mim, para o seu avô que está no céu e para todas as pessoas que precisam ouvir música verdadeira." Isadora chorou naquele dia, como não chorava há muito tempo. Eram lágrimas de dor, mas também de gratidão e de uma determinação renovada que estava nascendo dentro dela. Ela pegou o violão novo, sentiu a maciez das cordas sob os dedos e tocou uma nota. O som saiu perfeito, claro e emocionante. Naquela noite, ela voltou às aulas com Fernando, que ficou radiante ao vê-la de volta. Ele tinha passado a semana inteira pensando em como poderia ajudá-la a superar o trauma da apresentação na escola.
Juntos, eles começaram a trabalhar em uma nova abordagem para sua música. Isadora, disse Fernando durante uma das aulas, eu quero que você esqueça tudo sobre tocar para os outros. Vamos focar em criar sua própria linguagem musical. Uma forma de você contar sua história através do violão. Foi então que começou o verdadeiro desenvolvimento do talento de Isadora. Fernando a ensinou a usar técnicas avançadas de violão para imitar sons da natureza, vozes humanas e até mesmo emoções abstratas. Ela aprendeu a fazer o violão chorar, rir, suspirar e cantar. Cada música que ela tocava se tornava uma narrativa completa, uma história contada sem palavras, mas cheia de significado. Durante meses, eles trabalharam em uma composição especial, uma música que contava a história de vida de Isadora desde a infância até aquele momento. Era uma peça complexa, que começava com acordes tristes e melancólicos, representando a solidão e a rejeição. Passava por momentos de esperança quando ela descobriu a música, chegava a um clímax dramático durante a humilhação na escola e terminava com uma melodia forte e determinada, que representava sua decisão de não desistir. Enquanto isso, a vida de Isadora na escola continuava difícil, mas ela tinha encontrado uma nova forma de lidar com as provocações. Em vez de se esconder, ela começou a imaginar como transformaria cada situação ruim em música. Quando alguém fazia um comentário cruel, ela pensava em que acordes usaria para representar aquela maldade. Quando se sentia sozinha, compunha mentalmente melodias que expressavam sua solidão. Fernando notou a mudança na aluna e ficou impressionado com sua evolução. Em apenas alguns meses, Isadora tinha se tornado uma musicista de verdade, alguém capaz de criar e interpretar música em um nível que muitos profissionais levavam anos para alcançar. Foi durante uma aula em uma tarde de setembro que tudo mudou novamente. Fernando tinha saído rapidamente para atender o telefone, deixando Isadora sozinha na sala de música. Ela começou a tocar a composição especial que eles tinham criado juntos, perdida em sua própria música, sem perceber que alguém estava gravando. Ronaldo, o vizinho de Fernando que morava na casa ao lado, estava em seu quintal quando ouviu a música. Impressionado com o que escutava, ele pegou o celular e começou a gravar através da janela aberta. Ele não sabia quem estava tocando, mas reconheceu que estava presenciando algo especial. Sem pedir permissão ou avisar alguém, Ronaldo postou o vídeo em suas redes sociais com a legenda: "Alguém sabe quem é essa musicista incrível? Nunca ouvi nada tão emocionante." O vídeo mostrava apenas as mãos de Isadora tocando o violão e um pouco do seu perfil, mas a qualidade da música era inegável. Em poucas horas, o vídeo começou a ser compartilhado. Em um dia, tinha alcançado milhares de visualizações. Em uma semana, estava sendo visto por pessoas de todo o país. Comentários começaram a aparecer de músicos profissionais elogiando a técnica e a emotividade da performance. Alguns chegaram a dizer que era a música mais tocante que tinham ouvido em anos. Fernando foi o primeiro a descobrir sobre o vídeo quando um amigo músico o mandou pelo WhatsApp, perguntando se ele conhecia a garota que estava tocando. Quando ele percebeu que era Isadora, ficou ao mesmo tempo emocionado e preocupado. Ele sabia que aquilo poderia ser uma oportunidade incrível, mas também sabia como Isadora era sensível à exposição pública. Ele conversou primeiro com Benedita antes de contar para Isadora. Benedita ficou chocada ao saber que milhares de pessoas estavam assistindo sua neta tocar, mas também sentiu um orgulho imenso. Quando elas assistiram ao vídeo juntas, Benedita começou a chorar. "Minha filha", disse ela para Isadora, "o mundo inteiro está vendo o seu talento. Você não está mais sozinha." Mas Isadora ficou aterrorizada com a ideia de exposição pública. Ela se lembrou imediatamente da humilhação na escola e sentiu pânico só de pensar que mais pessoas poderiam rir dela. Ela gesticulou desesperadamente para a avó, deixando claro que queria que o vídeo fosse removido. Foi então que chegou a ligação que mudaria tudo. Marina Santos, produtora do programa Talentos do Brasil, tinha visto o vídeo e ficado impressionada. Ela conseguiu rastrear a origem do vídeo até Fernando e ligou para ele pedindo informações sobre a musicista.
Professor Fernando, disse Marina pelo telefone, precisamos conversar sobre a menina que tocou nesse vídeo. Eu trabalho para um programa de televisão e gostaríamos muito de convidá-la para participar. Fernando ficou sem palavras. O Talentos do Brasil era um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, conhecido por descobrir e lançar artistas de todo o país. Ser convidado para participar era um sonho para qualquer músico, mas Fernando sabia que para Isadora poderia ser um pesadelo. Ele marcou uma reunião com Marina para o dia seguinte, mas não contou nada para Isadora ainda. Primeiro, ele queria entender exatamente o que o programa estava oferecendo e se seria algo adequado para uma menina de 12 anos com as particularidades de Isadora. Marina chegou ao estúdio de Fernando acompanhada de 2 assistentes. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos loiros e um jeito profissional mais caloroso. Quando Fernando explicou sobre a mudez de Isadora e sua timidez extrema, Marina não desanimou. Pelo contrário, ela ficou ainda mais interessada. Fernando, disse Marina, o que faz o Talentos do Brasil especial não são apenas os talentos técnicos. São as histórias humanas, as superações, as pessoas que tocam o coração de quem assiste. Pela música dela, eu posso sentir que Isadora tem uma história poderosa para contar. Ela explicou que o programa poderia adaptar o formato para acomodar as necessidades especiais de Isadora. Eles poderiam gravar sua história com antecedência, permitir que ela se comunicasse através de gestos ou da própria música e garantir um ambiente respeitoso durante toda a participação. Não queremos explorar a deficiência dela, esclareceu Marina. Queremos celebrar o talento dela. Queremos mostrar ao Brasil que a música verdadeiramente não tem barreiras. Fernando ficou dividido. Por um lado, ele reconhecia que aquela era uma oportunidade única para Isadora mostrar seu talento para o país inteiro. Por outro lado, ele sabia do trauma que ela tinha sofrido e do quanto estava custando para ela se recuperar. Ele pediu alguns dias para pensar e conversar com a família de Isadora. Marina concordou, mas deixou claro que precisaria de uma resposta rápida, pois as gravações para a nova temporada do programa começariam em poucas semanas. Naquela noite, Fernando conversou longamente com Benedita. Eles pesaram todos os prós e contras, discutiram sobre os medos de Isadora e suas necessidades especiais. Benedita estava dividida entre o desejo de ver a neta reconhecida pelo seu talento e o medo de que ela fosse novamente humilhada em público. Fernando, disse Benedita finalmente, eu acho que devemos deixar a Isadora decidir. Ela já passou por muita coisa e merece ter voz nessa escolha, mesmo que essa voz seja através de gestos. No dia seguinte, eles se sentaram com Isadora na sala de estar e contaram sobre a proposta do programa. A reação inicial dela foi de pânico total. Ela balançou a cabeça vigorosamente, gesticulou que não queria, escreveu não em letras maiúsculas no papel. Filha, disse Benedita gentilmente, ninguém vai te obrigar a nada, mas eu quero que você pense em uma coisa. Você tem um dom que pode tocar o coração de milhões de pessoas. Talvez seja a hora de você mostrar ao mundo quem você realmente é. Fernando complementou. Isadora, você lembra da música que criamos juntos? A que conta a sua história? Talvez esse seja o momento de contar essa história para quem precisa ouvir. Isadora ficou em silêncio por um longo tempo, processando o que tinha ouvido. Ela pensou na escola, nas provocações, na humilhação que tinha sofrido. Mas também pensou no violão que Benedita tinha comprado, vendendo o anel de casamento, nas aulas com Fernando, na sensação de liberdade que sentia quando tocava. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido em sua vida. De manhã, ela desceu até a sala onde Benedita estava tomando café e escreveu uma pergunta no papel. Você acha que eu consigo? Benedita segurou as mãos da neta e olhou nos seus olhos com toda a ternura do mundo. Minha filha, eu não apenas acho que você consegue. Eu tenho certeza de que você vai fazer história. Foi assim que, 3 dias depois, Fernando ligou para Marina informando que Isadora aceitava participar do programa. Marina ficou radiante com a notícia e, imediatamente,
começou a organizar todos os detalhes para a participação da menina. As semanas seguintes foram intensas. Primeiro, uma equipe de produção veio até São Paulo para gravar um pequeno documentário sobre a vida de Isadora. Eles filmaram a casa onde ela morava com Benedita, o estúdio onde tinha aulas com Fernando, e até conseguiram algumas imagens da escola onde ela estudava, embora tenham evitado mostrar os colegas que a provocavam. Durante as gravações do documentário, Isadora se mostrou tímida, mas cooperativa. Ela se comunicava através de gestos que eram traduzidos por Benedita e tocava violão para ilustrar diferentes momentos de sua história. A equipe ficou impressionada com sua maturidade e com a profundidade emocional de sua música. O mais desafiador foi preparar Isadora para a apresentação ao vivo. Fernando intensificou os ensaios, trabalhando não apenas a música, mas também ajudando ela a se sentir confortável sendo observada. Eles praticaram em diferentes ambientes, com pessoas assistindo, para que ela se acostumasse com a sensação de estar sendo observada. Marina também organizou algumas visitas ao estúdio onde o programa era gravado, para que Isadora se familiarizasse com o ambiente. Ela conheceu a equipe técnica, os assistentes de produção e até alguns dos jurados em momentos informais. Todos foram instruídos sobre sua condição e orientados a tratá-la com naturalidade e respeito. 2 dias antes da gravação, Isadora teve uma crise de pânico. A proximidade do evento trouxe de volta todas as inseguranças e medos que ela tinha conseguido superar parcialmente. Ela se trancou no quarto e se recusou a tocar violão ou sequer sair da cama. Benedita ficou desesperada, sem saber o que fazer. Fernando tentou conversar com ela através da porta, mas Isadora não respondia a nenhum estímulo. Foi quando Benedita teve uma ideia. Ela pegou o violão e começou a tocar do lado de fora do quarto da neta. Benedita não sabia tocar violão, então os sons que saíam eram desafinados e estranhos. Mas ela continuou tentando, produzindo uma barulhada que era ao mesmo tempo engraçada e tocante. Depois de alguns minutos, Isadora abriu a porta do quarto, curiosa para ver o que a avó estava fazendo. "Sabe por que estou fazendo isso?" perguntou Benedita, parando de tocar. "Porque quero que você veja que não é sobre tocar perfeito, é sobre tocar de coração. E você, minha filha, tem o coração mais bonito que eu conheço." Isadora se sentou ao lado da avó e pegou o violão de suas mãos. Ela tocou a mesma melodia que Benedita estava tentando tocar, mas de forma perfeita e emocionante. Quando terminou, ela escreveu no papel: "Vou fazer isso por você, vovó." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O dia da gravação chegou mais rápido do que qualquer uma delas esperava. Isadora acordou às 5 da manhã, nervosa demais para conseguir comer o café da manhã que Benedita tinha preparado. Ela tinha ensaiado sua música centenas de vezes, mas agora parecia ter esquecido tudo. O estúdio do Talentos do Brasil ficava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, elas tiveram que viajar no dia anterior. Era a primeira vez que Isadora saía de São Paulo, e a experiência de voar de avião adicionou mais nervosismo a uma situação já tensa. Benedita segurou a mão da neta durante todo o voo, sussurrando palavras de encorajamento. No hotel, Isadora mal conseguiu dormir. Ela ficou acordada a maior parte da noite, pensando em tudo o que poderia dar errado. E se esquecesse a música no meio? E se as cordas do violão arrebentassem como tinha acontecido na escola? E se o público risse dela, como os colegas tinham feito? Quando chegaram ao estúdio na manhã da gravação, Isadora ficou impressionada com o tamanho do lugar. Os corredores pareciam intermináveis, havia pessoas correndo de um lado para outro com pranchetas e walkie-talkies, e o barulho das preparações ecoava por toda parte. Marina veio recebê-las pessoalmente e as acompanhou até o camarim que tinha sido preparado especialmente para Isadora. Era um espaço pequeno e aconchegante, decorado com plantas e cores suaves para ajudá-la a se sentir calma. Havia frutas, água e até alguns livros sobre música que Marina havia escolhido cuidadosamente. "Como você está se sentindo?"
perguntou Marina, falando diretamente com Isadora, em vez de se dirigir a Benedita. Isadora hesitou por um momento. Depois pegou uma caneta e escreveu em um papel, com medo, mas determinada. Marina sorriu. Essa é exatamente a combinação certa de sentimentos para uma grande apresentação. Nas horas seguintes, outras pessoas vieram conhecer Isadora. O diretor do programa, um homem alto e carismático chamado Roberto, explicou como funcionaria a dinâmica da gravação. Ele disse que ela seria a última a se apresentar naquele bloco, o que significa que teria tempo para observar os outros participantes antes de ser sua vez. Isadora, disse Roberto, quero que você saiba que todo mundo aqui está torcendo por você. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para celebrar talentos únicos como o seu. Um dos jurados, Alexandre Marques, um compositor famoso de 65 anos, conhecido por sua sensibilidade musical, também veio cumprimentá-la. Ele tinha cabelos brancos e um jeito gentil de falar, que imediatamente tranquilizou Isadora. Menina, disse Alexandre, eu vi o vídeo que viralizou com a sua música. Em 50 anos de carreira, raramente ouvi algo tão tocante. Estou muito curioso para ouvir o que você preparou para hoje. Mas nem todos os encontros foram positivos. Quando Isadora estava andando pelos corredores com Benedita, elas esbarraram com outros participantes do programa. Um deles, Mateus, um rapaz de 16 anos que tocava guitarra elétrica, fez um comentário que gelou o sangue de Isadora. Então essa é a menina muda que todo mundo está falando, disse ele para os amigos, alto o suficiente para que ela ouvisse. Aposto que os produtores só trouxeram ela aqui por causa da história dramática. Eles adoram essas coisas para fazer o público chorar. Uma garota que estava com ele riu e completou. Né? Como é que alguém que nem consegue falar vai competir de verdade? Deve estar aqui só para fazer número mesmo. Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Benedita percebeu o que tinha acontecido e estava prestes a dar uma resposta firme. Mas Isadora segurou o braço da avó e balançou a cabeça. Ela não queria confusão, especialmente ali. Elas voltaram para o camarim em silêncio e Isadora se sentou na poltrona com os olhos cheios de lágrimas. Todas as inseguranças voltaram de uma vez. Talvez aqueles participantes estivessem certos. Talvez ela estivesse ali apenas para despertar pena, não por causa do seu talento real. Benedita se ajoelhou na frente da neta e segurou suas mãos. Isadora, olhe para mim, disse ela firmemente. Você não está aqui por pena. Você está aqui porque tem um talento que Deus deu para poucas pessoas neste mundo. Essas pessoas que falaram mal de você, elas têm medo porque sabem que você é especial. Fernando, que tinha chegado pouco antes da gravação, entrou no camarim naquele momento e percebeu que algo estava errado. Quando soube o que tinha acontecido, ele ficou indignado, mas controlou a raiva para não deixar Isadora mais nervosa. Sabe o que vamos fazer? Disse Fernando, pegando o violão de Isadora. Vamos tocar uma música juntos aqui mesmo, só para lembrar por que estamos aqui. Eles tocaram a composição especial que tinham criado, a música que contava a história de vida de Isadora. Conforme as notas preenchiam o pequeno camarim, Isadora sentiu sua confiança retornando gradualmente. A música era sua linguagem, sua forma de se expressar, e ninguém poderia tirar isso dela. Quando terminaram de tocar, Marina apareceu na porta com um sorriso radiante. Desculpem interromper, disse ela, mas a equipe técnica toda parou para escutar. Há pessoas chorando nos corredores. Isadora, você está pronta para mostrar isso para o Brasil inteiro? O momento finalmente chegou. As luzes do estúdio se acenderam, as câmeras começaram a gravar e o apresentador deu início ao programa. Isadora assistiu de longe enquanto outros participantes se apresentavam. Havia cantores, dançarinos, mágicos e instrumentistas de todos os tipos e idades. Alguns eram realmente talentosos, outros nem tanto. Alguns conseguiram impressionar os jurados, outros foram eliminados. Mas Isadora notou uma coisa em todas as apresentações. A conexão emocional entre o artista e o público era o que realmente fazia a diferença. Agora, disse o apresentador para as câmeras, vamos conhecer uma participante muito especial. Isadora tem apenas 12 anos e vem de São Paulo. Ela não consegue falar,
mas desenvolveu uma forma única de se comunicar através da música. Vamos assistir um pouco de sua história. O documentário que tinham gravado sobre a vida de Isadora começou a passar nos telões do estúdio. Ela viu imagens de sua casa, da escola onde estudava, do estúdio de Fernando. Viu Benedita falando sobre como tinha descoberto o talento da neta, Fernando explicando sobre suas aulas especiais e até mesmo algumas cenas de sua infância difícil na escola. Quando o documentário terminou, não havia um olho seco na plateia. Até os outros participantes, incluindo aqueles que tinham falado mal dela nos corredores, estavam visivelmente emocionados. O comentário cruel que tinham feito pareceu mesquinho e cruel diante da história real que tinham acabado de assistir. Isadora, por favor, suba ao palco, disse o apresentador. Esse era o momento. Isadora levantou-se da cadeira onde estava esperando, pegou seu violão e começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo parecia durar uma eternidade. O estúdio estava em silêncio absoluto, com todas as atenções voltadas para ela. Quando finalmente chegou ao centro do palco, sob os refletores que a cegavam, Isadora sentiu por um momento que ia desmaiar. Seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos conseguiam ouvir. Suas mãos estavam tremendo tanto que ela mal conseguia segurar o violão. Ela olhou para a plateia e viu centenas de rostos desconhecidos a observando. No meio da multidão, conseguiu identificar Benedita, que estava na primeira fileira com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso encorajador. Fernando estava ao lado da avó, fazendo um gesto discreto que significava respire fundo. Os jurados estavam sentados em uma bancada elevada à sua frente. Além de Alexandre Marques, que ela já tinha conhecido, havia Carla Mendonça, uma cantora pop famosa, e Daniel Ribeiro, um produtor musical conhecido por descobrir novos talentos. Todos a observavam com expressões de expectativa e curiosidade. Isadora, disse Alexandre Marques gentilmente, fique à vontade. Não há pressa. Queremos que você se apresente quando se sentir preparada. Isadora respirou fundo e tentou se lembrar de tudo o que Fernando tinha ensinado sobre controlar os nervos. Ela fechou os olhos por um momento e tentou bloquear o barulho e a pressão do ambiente. Quando abriu os olhos novamente, ela se concentrou apenas no violão em suas mãos. Lentamente, ela posicionou os dedos nas cordas e tocou a primeira nota. O som que saiu foi claro, perfeito e carregado de emoção. O silêncio no estúdio se intensificou ainda mais, se isso fosse possível. Isadora tocou as primeiras frases de sua música, sentindo gradualmente sua confiança retornar conforme se perdia na melodia. A composição que ela e Fernando tinham criado contava sua história em 3 movimentos distintos. O primeiro representava sua infância solitária e as dificuldades que enfrentou por ser diferente. As notas eram melancólicas, às vezes quase sussurradas, outras vezes mais intensas, como gritos silenciosos de dor e frustração. Conforme tocava, Isadora viu que alguns membros da plateia começaram a se inclinar para a frente, totalmente absortos na música. Ela notou que Alexandre Marques tinha fechado os olhos e parecia estar vivenciando cada nota junto com ela. Carla Mendonça tinha uma expressão de surpresa e admiração no rosto. O segundo movimento da música representava sua descoberta da música e as esperanças que isso havia despertado nela. As notas ficaram mais leves, mais esperançosas, com algumas passagens que imitavam o som de risos e momentos de felicidade. Era a parte que representava as aulas com Fernando, o apoio de Benedita e os momentos em que ela se sentia verdadeiramente livre. Mas então veio a parte mais difícil da apresentação. O terceiro movimento, que representava a humilhação que tinha sofrido na escola e sua quase desistência da música. As notas ficaram dramáticas, quase agressivas em alguns momentos, e Isadora usou técnicas que Fernando tinha ensinado para fazer o violão chorar, literalmente. Foi durante essa parte que algo extraordinário aconteceu. Alexandre Marques, conhecido por sua postura séria e profissional, começou a chorar abertamente.
Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele ouvia a música de Isadora contar uma história de dor e superação sem precisar de uma única palavra. Carla Mendonça também estava visivelmente emocionada, com a mão sobre o coração e os olhos marejados. Daniel Ribeiro havia se inclinado tanto para a frente que parecia estar hipnotizado pela performance. Na plateia, várias pessoas estavam chorando, e até mesmo alguns membros da equipe técnica tinham parado de trabalhar para assistir. Benedita estava soluçando baixinho na primeira fileira, com as mãos entrelaçadas em oração. Fernando, ao seu lado, tinha um sorriso orgulhoso, misturado com lágrimas de emoção. Eles sabiam que estavam presenciando algo especial, um desses momentos raros em que a arte verdadeira toca a alma humana de forma profunda. A música de Isadora, então, transitou para seu movimento final, a superação e a determinação. As notas ficaram mais fortes, mais assertivas, representando sua decisão de não desistir e de usar sua música para se comunicar com o mundo. Era a parte mais tecnicamente desafiadora da composição, e Isadora a executou com uma precisão e uma paixão que deixaram todos impressionados. Conforme se aproximava do final, ela incorporou uma técnica especial que Fernando havia ensinado: usar o violão para imitar vozes humanas cantando. Sem pronunciar uma palavra, ela fez o instrumento cantar uma melodia que parecia ter letra, que contava sobre esperança e perseverança. O clímax da música veio quando Isadora conseguiu fazer o violão produzir sons que imitavam perfeitamente uma multidão aplaudindo e gritando de alegria. Era sua forma de mostrar que tinha encontrado seu lugar no mundo, que tinha descoberto uma forma de ser ouvida e compreendida. Quando ela tocou a última nota, o estúdio ficou em silêncio absoluto por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Isadora baixou o violão e olhou para os jurados, tentando decifrar suas expressões. Seu coração ainda estava batendo acelerado, mas agora era de alívio por ter conseguido terminar a apresentação. Então, Alexandre Marques se levantou. Com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, ele começou a aplaudir lentamente. Carla e Daniel se juntaram a ele imediatamente, também de pé. Em seguida, toda a plateia explodiu em uma ovação que durou vários minutos. Isadora ficou ali parada, segurando seu violão, sem conseguir acreditar na reação do público. Ela havia se preparado para a possibilidade de ser vaiada ou ridicularizada, mas isso era o contrário de tudo o que tinha imaginado. As pessoas estavam aplaudindo não por pena, mas por terem sido genuinamente tocadas por sua música. Isadora, disse Alexandre Marques quando os aplausos finalmente diminuíram. Em 40 anos de carreira musical, raramente presenciei algo tão tocante e tecnicamente perfeito ao mesmo tempo. Você não apenas toca violão, você fala através dele. Carla Mendonça limpou as lágrimas do rosto antes de falar. Menina, eu trabalho com música há 20 anos e pensei que já tinha visto de tudo. Mas você me ensinou hoje que a música verdadeira vai muito além de notas e acordes. Você tem um dom muito especial. Daniel Ribeiro foi o último a falar. Isadora, sua música me fez sentir coisas que eu nem sabia que eram possíveis de se expressar através de um instrumento. Você criou sua própria linguagem, e essa linguagem é universal. Os 3 jurados eram unânimes. Isadora passaria para a próxima fase do programa. Mas, mais do que isso, eles declararam que sua apresentação tinha sido uma das mais emocionantes da história do Talentos do Brasil. Quando Isadora desceu do palco, ela foi imediatamente abraçada por Benedita e Fernando. Os 3 choraram juntos. Um choro de alívio, orgulho e felicidade. Fernando sussurrou no ouvido da aluna: Você acabou de mostrar ao Brasil inteiro o que eu sempre soube, que você é uma artista de verdade. Nos bastidores, outros participantes se aproximaram de Isadora para cumprimentá-la. Até mesmo Mateus, o rapaz que tinha feito comentários cruéis antes, veio pedir desculpas. Isadora, disse ele, claramente envergonhado. Eu falei besteira antes. Sua apresentação foi incrível. Desculpa pelo que eu disse. Marina estava radiante.
Ela sabia que aquela apresentação seria um dos momentos mais lembrados da temporada inteira do programa. Isadora, disse ela, você não apenas superou nossas expectativas, você redefiniu o que consideramos possível neste programa. Nas semanas que se seguiram, a vida de Isadora mudou completamente, mas não da forma que ela esperava. O vídeo de sua apresentação no Talentos do Brasil viralizou nas redes sociais, sendo visto por milhões de pessoas não apenas no Brasil, mas em vários países. Comentários emocionados chegavam de todas as partes do mundo, com pessoas dizendo como sua música tinha tocado seus corações. Mas para Isadora, a mudança mais importante não foi a fama repentina. Foi o que aconteceu na escola. Quando ela voltou às aulas após a gravação do programa, foi recebida como uma heroína. Os mesmos colegas que antes a provocavam, agora a tratavam com respeito e admiração. A diretora da escola fez uma apresentação especial em sua homenagem. A professora Conceição, que tinha sido cruel com Isadora, pediu para falar com ela em particular. Com lágrimas nos olhos, ela pediu desculpas sinceras por seu comportamento. Isadora, disse ela, eu estava errada sobre você, completamente errada. Espero que você possa me perdoar. Isadora escreveu sua resposta em um papel. Já perdoei faz tempo. Espero que a senhora aprenda a ver o potencial em todos os alunos. Ofertas profissionais começaram a chegar de todo o país. Gravadoras queriam fazer contratos, produtores musicais ofereciam parcerias, e até mesmo orquestras sinfônicas demonstraram interesse em trabalhar com ela. Mas Isadora, com a orientação de Benedita e Fernando, foi muito seletiva sobre o que aceitou. Em vez de focar na fama ou no dinheiro, ela decidiu usar sua nova visibilidade para uma causa que lhe era cara: ajudar outras crianças que enfrentavam discriminação por serem diferentes. Com o apoio de Fernando e de uma organização não governamental especializada em inclusão, ela criou workshops musicais para crianças com deficiências de comunicação. O primeiro workshop foi realizado em sua própria casa, no quintal onde Benedita tinha plantado flores para deixar o ambiente mais bonito. 5 crianças participaram, todas com diferentes tipos de dificuldades de fala ou audição. Isadora ensinou a elas não apenas técnicas de violão, mas principalmente como usar a música como forma de expressão pessoal. Uma das participantes era Júlia, uma menina de 10 anos com paralisia cerebral que tinha dificuldades para falar. Quando Isadora mostrou como ela podia expressar sentimentos através de simples acordes no violão, Júlia chorou de alegria. Era a primeira vez que ela sentia que podia se comunicar realmente com outras pessoas. O sucesso do primeiro workshop levou à criação de vários outros. Fernando se juntou oficialmente ao projeto, criando uma metodologia especial de ensino musical para crianças com necessidades especiais. Eles desenvolveram técnicas que permitiam que cada criança encontrasse sua própria forma de fazer música, independentemente de suas limitações físicas ou de comunicação. Benedita se tornou a coordenadora administrativa do projeto, usando sua experiência prática de vida para ajudar outras famílias que passavam por situações similares. Ela criou um grupo de apoio para pais e avós de crianças com deficiências, onde eles podiam compartilhar experiências e encontrar suporte emocional. O projeto cresceu tanto que eles precisaram alugar um espaço maior. Com o dinheiro que Isadora ganhou de suas aparições no programa e de algumas apresentações selecionadas, eles estabeleceram o Centro Musical Isadora, um espaço dedicado ao ensino de música para crianças com necessidades especiais. O centro se tornou referência nacional em educação musical inclusiva. Educadores de todo o país vinham visitar para aprender as técnicas desenvolvidas por Fernando e Isadora. Universidades começaram a estudar o método que eles tinham criado, e vários artigos acadêmicos foram publicados sobre o projeto. Mas para Isadora, o mais importante eram os pequenos milagres que ela presenciava todos os dias, como quando Pedro, um menino autista de 8 anos, conseguiu se comunicar pela primeira vez através de uma melodia que ele próprio compôs, ou quando Ana, uma adolescente com síndrome de Down, apresentou uma música original para seus pais que choraram de orgulho.
Cada criança que passava pelo centro levava um pouco de Isadora com ela, mas também deixava um pouco de si mesma. A música se tornara não apenas a forma de comunicação de Isadora, mas uma ponte que conectava pessoas que se sentiam isoladas do mundo. 2 anos após sua participação no Talentos do Brasil, Isadora foi convidada para se apresentar em um evento especial do programa, uma edição comemorativa que reunia os participantes mais marcantes da história do show. Quando ela subiu ao palco novamente, agora com 14 anos e ainda mais madura musicalmente, ela tocou uma nova composição. Essa nova música contava a história de todas as crianças que ela tinha conhecido no centro musical. Cada movimento representava uma criança diferente e sua jornada particular de descoberta musical. Havia passagens que imitavam o riso de Pedro quando ele descobriu que podia fazer o violão soar como pássaros cantando. Havia melodias que capturavam a determinação de Júlia para superar suas limitações físicas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A apresentação foi ainda mais emocionante que a primeira. Alexandre Marques, que agora havia se tornado uma espécie de mentor musical para Isadora, disse depois do show: ela não apenas encontrou sua voz. Ela se tornou a voz de centenas de crianças que precisavam ser ouvidas. O mais surpreendente aconteceu no final da apresentação. Pela primeira vez desde que sua história se tornou conhecida, Isadora tentou falar no microfone. Não conseguiu pronunciar palavras claras, mas conseguiu emitir alguns sons que, amplificados pelo sistema de som, criaram uma melodia inesperada e tocante. A plateia ficou em silêncio absoluto, compreendendo que estava presenciando um momento histórico. Isadora havia encontrado uma nova forma de usar sua voz física, combinando-a com sua música de uma maneira que ninguém tinha imaginado antes. Depois daquele evento, músicos profissionais do mundo inteiro começaram a prestar atenção no trabalho de Isadora. Ela foi convidada para colaborar com orquestras sinfônicas, participar de festivais de música internacional e até mesmo gravar um álbum solo que seria lançado com toda a renda revertida para o centro musical. Mas apesar de todas as oportunidades que surgiram, Isadora nunca perdeu o foco no que realmente importava para ela: usar sua música para ajudar outros. Ela desenvolveu uma técnica revolucionária de composição que permitia que crianças com diferentes tipos de deficiências colaborassem na criação de músicas originais. O método ficou conhecido como composição colaborativa inclusiva e começou a ser adotado por escolas e centros de terapia em todo o país. A técnica envolvia dividir as crianças em grupos pequenos, onde cada uma contribuía com o que conseguia. Algumas criavam ritmos batendo em instrumentos de percussão adaptados, outras inventavam melodias através de assobios ou sons vocais, e outras ainda contribuíam com expressões corporais que eram traduzidas em música. Fernando documentou todo o processo de desenvolvimento da técnica e escreveu um livro sobre o assunto, que se tornou leitura obrigatória em cursos de educação musical em universidades brasileiras. O livro, intitulado A Música como Linguagem Universal, a Revolução de Isadora, conta não apenas a história pessoal de sua aluna, mas também apresenta a fundamentação teórica e prática da metodologia que eles desenvolveram juntos. Em uma manhã de sábado, 3 anos após sua primeira apresentação no Talentos do Brasil, Isadora recebeu uma visita inesperada. Conceição, sua antiga professora, apareceu no centro musical, acompanhada de uma menina de cerca de 9 anos. Isadora, disse Conceição, claramente emocionada, esta é a Maria Luísa, uma aluna minha que tem dificuldades similares às suas. Ela não consegue falar, e eu gostaria que ela participasse de seus workshops. Isadora ficou surpresa ao ver Conceição ali. Nos anos que se passaram desde o pedido de desculpas da professora, elas tinham tido pouco contato. Ver Conceição ali, pedindo ajuda para outra aluna, mostrou a Isadora o quanto as pessoas podiam mudar e crescer. Eu aprendi muito desde que você era minha aluna, continuou Conceição. Aprendi que cada criança tem seu próprio jeito de brilhar e que meu trabalho
é ajudar a descobrir esse brilho, não sufocá-lo. Maria Luísa me lembrou de você quando era pequena e eu soube que precisava trazê-la aqui. Isadora se ajoelhou na altura de Maria Luísa e sorriu para ela. A menina estava tímida, escondida atrás da professora, mas seus olhos mostravam curiosidade. Isadora pegou um violão pequeno, adequado para o tamanho da menina, e tocou uma melodia simples e alegre. Os olhos de Maria Luísa se iluminaram quando ela ouviu a música. Sem hesitar, ela saiu de trás de Conceição e se aproximou de Isadora. Quando Isadora ofereceu o violão para que ela experimentasse tocar, Maria Luísa aceitou com um sorriso tímido. As primeiras notas que Maria Luísa conseguiu produzir foram desafinadas e hesitantes, mas Isadora viu nelas o mesmo potencial que Fernando tinha visto nela própria anos antes. Era o início de mais uma jornada de descoberta e superação. Naquele momento, olhando Maria Luísa experimentar o violão pela primeira vez, Isadora compreendeu completamente o ciclo que sua vida tinha descrito. De uma criança rejeitada e silenciada, ela havia se tornado alguém capaz de dar voz a outros que passavam pela mesma experiência. Fernando, que observava a cena de longe, se aproximou e sussurrou para Isadora. Você sabe o que isso significa, não é? Você se tornou a professora que eu fui para você. Isadora escreveu em um papel sua resposta. E Maria Luísa vai se tornar a professora que eu sou para ela. É assim que a música nunca morre. Benedita, agora com 70 anos e cabelos completamente brancos, mas ainda com a mesma energia de sempre, se juntou ao grupo. Ela olhou para a neta com orgulho infinito, lembrando-se da menina triste e silenciosa que costumava se esconder no sótão. Sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Disse Benedita para Fernando. Não é o sucesso, não é a fama, não é nem mesmo o centro musical. É ver que minha neta transformou sua dor em cura para outras pessoas. Nas semanas seguintes, Maria Luísa se juntou aos workshops regulares do centro. Isadora trabalhou pessoalmente com ela, usando todas as técnicas que tinha aprendido ao longo dos anos. Foi um processo lento e delicado, mas gradualmente Maria Luísa começou a se abrir e a encontrar sua própria voz musical. O primeiro grande avanço veio quando Maria Luísa conseguiu tocar uma música simples do início ao fim, sem parar. Era uma melodia que ela própria tinha criado, combinando fragmentos de diferentes músicas que tinha ouvido nos workshops. Quando ela terminou de tocar, havia lágrimas de alegria nos olhos de todos os presentes. Conceição, que havia começado a acompanhar Maria Luísa regularmente aos workshops, estava irreconhecível. A professora rígida e impaciente que Isadora tinha conhecido na infância havia se transformado em uma educadora compreensiva e dedicada. Ela havia até começado a implementar algumas das técnicas de educação musical, inclusiva em sua própria sala de aula. Isadora, disse Conceição em uma das visitas, eu quero que você saiba que você não apenas mudou a vida de Maria Luísa, você mudou a minha também. Você me ensinou que ser diferente não é ser menor, é ser único. Isadora escreveu sua resposta cuidadosamente. A senhora sempre teve a capacidade de ver isso. Só precisava aprender a olhar com o coração além dos olhos. O Centro Musical continuou crescendo e recebendo reconhecimento nacional e internacional. Documentários foram feitos sobre o trabalho de Isadora, artigos foram publicados em revistas especializadas e delegações de educadores de outros países vinham visitar para aprender sobre a metodologia desenvolvida ali. Mas para Isadora, nada era mais gratificante do que os pequenos momentos cotidianos no centro, como quando Carlos, um menino com deficiência intelectual, conseguiu compor sua primeira música sozinho, ou quando Patrícia, uma adolescente que tinha perdido a audição em um acidente, descobriu que podia sentir as vibrações da música através do corpo e aprendeu a ouvir de uma forma completamente nova. Cada criança que passava pelo centro deixava sua marca não apenas nas atividades do local, mas na própria vida de Isadora. Ela descobriu que ensinar música era também uma forma de continuar aprendendo sobre si mesma
e sobre as infinitas possibilidades da comunicação humana. Em seu 16º aniversário, Isadora recebeu uma surpresa especial. Fernando e Benedita tinham organizado uma festa no centro, convidando todas as crianças que já haviam participado dos workshops, seus familiares e várias pessoas que tinham sido importantes na jornada de Isadora. Marina, a produtora do Talentos do Brasil, estava lá, assim como Alexandre Marques e outros jurados do programa. Conceição veio acompanhada de Maria Luísa, que agora já tocava pequenas composições com confiança. Até mesmo Ronaldo, o vizinho de Fernando que havia gravado o primeiro vídeo de Isadora, estava presente. O momento mais emocionante da festa foi quando todas as crianças do centro se uniram para tocar uma composição coletiva que eles tinham criado especialmente para o aniversário de Isadora. Cada criança contribuiu com sua parte, criando uma sinfonia única que representava a diversidade e a beleza da inclusão musical. Quando a música terminou, não havia um olho seco no local. Isadora, agora uma adolescente segura de si e orgulhosa de sua jornada, se levantou para agradecer a todos. Ela pegou seu violão e improvisou uma melodia de agradecimento, tocando para cada pessoa presente, como se estivesse conversando individualmente com cada uma. Naquele momento, Alexandre Marques se aproximou de Isadora com uma proposta especial. Ele tinha sido convidado para ser o diretor artístico de um novo festival de música inclusiva que seria realizado anualmente em São Paulo e queria que Isadora fosse a embaixadora oficial do evento. Isadora, disse Alexandre, sua música transcendeu todas as expectativas que tínhamos quando você se apresentou no programa pela primeira vez. Você não é apenas uma musicista excepcional, você se tornou um símbolo de superação e inclusão. Queremos que você lidere este festival e ajude a mostrar ao mundo o poder transformador da música inclusiva. A proposta emocionou Isadora profundamente. Ser embaixadora de um festival de música inclusiva significava poder amplificar ainda mais a mensagem de que a música é verdadeiramente uma linguagem universal, capaz de conectar pessoas independentemente de suas diferenças ou limitações. Ela aceitou a proposta imediatamente, mas com uma condição. O festival deveria sempre reservar um espaço especial para apresentações de crianças e adolescentes atendidos por centros de educação musical inclusiva de todo o país. O primeiro Festival de Música Inclusiva de São Paulo foi realizado 6 meses depois, em um grande teatro no centro da cidade. Isadora não apenas se apresentou como artista principal, mas também coordenou as apresentações das crianças participantes e deu uma palestra sobre a importância da educação musical inclusiva. O evento foi um sucesso retumbante. Mais de 5.000 pessoas compareceram aos 3 dias de festival, e as apresentações foram transmitidas ao vivo pela televisão e internet, alcançando milhões de espectadores em todo o país. A apresentação de Isadora no festival foi particularmente especial. Ela tocou uma composição inédita intitulada Vozes Silenciosas, que combinava violão solo com gravações de sons produzidos pelas crianças do centro musical. Era uma sinfonia única, que mostrava como diferentes formas de comunicação podiam se harmonizar para criar algo belo e profundo. Durante a apresentação, várias crianças do centro subiram ao palco para acompanhar Isadora. Cada uma trouxe seu próprio instrumento adaptado ou sua própria forma de fazer música. Maria Luísa estava lá, tocando um violão pequeno. Carlos participou com percussão. Patrícia contribuiu com movimentos corporais que interpretavam a música visualmente. Quando a música terminou, o público se levantou em uma ovação que durou mais de 10 minutos. Era um reconhecimento não apenas do talento de Isadora, mas de todos os avanços que havia conseguido promover na área da educação musical inclusiva. Após o festival, Isadora recebeu convites para se apresentar em eventos internacionais. Universidades de música de outros países queriam conhecer seu trabalho. Organizações mundiais de inclusão a convidaram para palestras e conferências. Mas mesmo com todas essas oportunidades, Isadora nunca perdeu de vista sua missão principal: continuar trabalhando diretamente com crianças que precisavam encontrar sua própria voz. O Centro Musical permaneceu sua prioridade,
e ela continuou dando aulas e desenvolvendo novas técnicas de ensino. Fernando, agora com mais de 60 anos, passou a dividir seu tempo entre as aulas no centro e a escrita de artigos acadêmicos sobre educação musical inclusiva. Ele havia se tornado uma referência internacional no assunto, mas sempre fazia questão de creditar Isadora como a verdadeira pioneira das técnicas que eles desenvolveram juntos. Benedita, embora mais idosa, mantinha sua energia e dedicação ao centro. Ela havia se tornado uma espécie de avó para todas as crianças que participavam dos programas, oferecendo não apenas apoio logístico, mas também o carinho maternal que muitas delas precisavam. Em uma tarde de outono, enquanto Isadora dava aulas para um novo grupo de crianças, ela recebeu uma visita inesperada. Era Mateus, o rapaz que havia feito comentários cruéis sobre ela nos bastidores do Talentos do Brasil anos antes. Mateus estava agora com 20 anos, havia se formado em música e trabalhava como professor de guitarra. Ele tinha vindo ao centro não para pedir desculpas novamente, mas para oferecer seus serviços como voluntário. Isadora, disse ele claramente emocionado, eu nunca esqueci do que falei sobre você naquele dia e nunca esqueci de como sua música me fez sentir vergonha das minhas palavras. Desde então, eu tenho pensado muito sobre o poder da música de transformar pessoas. Eu gostaria de ajudar no seu trabalho, se você me permitir. Isadora ficou surpresa, mas também tocada pela sinceridade de Mateus. Ela escreveu sua resposta. Todos merecemos uma segunda chance de mostrar quem realmente somos. Você é bem-vindo aqui. Mateus se juntou à equipe do centro como professor voluntário de guitarra, trabalhando especialmente com adolescentes que tinham dificuldades de adaptação social. Sua própria experiência de ter sido preconceituoso e ter aprendido a reconhecer seus erros o tornou um educador empático e eficaz. Com o passar dos anos, o centro se tornou um modelo replicado em várias cidades do país. Isadora ajudou na criação de uma rede nacional de centros de educação musical inclusiva, todos seguindo a metodologia que ela e Fernando haviam desenvolvido. Cada centro da rede mantinha sua independência e adaptava as técnicas para as necessidades específicas de sua região, mas todos compartilhavam os mesmos princípios: respeito pela individualidade de cada aluno, uso da música como ferramenta de comunicação e expressão e foco no desenvolvimento pessoal além das habilidades técnicas. Aos 18 anos, Isadora foi convidada para dar uma palestra na Universidade de São Paulo sobre sua jornada e sobre o futuro da educação musical inclusiva. Era a primeira vez que ela falaria para uma plateia acadêmica como palestrante principal, não apenas como objeto de estudo. A palestra foi realizada no auditório principal da universidade, com capacidade para mais de 1.000 pessoas. Professores, estudantes, pesquisadores e profissionais da área musical estavam presentes. Isadora havia preparado uma apresentação especial, que combinava música ao vivo com explicações escritas projetadas em telões. Ela começou a palestra tocando a mesma música que havia tocado em sua primeira apresentação no Talentos do Brasil, mas agora com arranjos mais elaborados que mostravam sua evolução técnica ao longo dos anos. Enquanto tocava, textos apareciam nos telões, contando sua história e explicando como cada experiência havia contribuído para o desenvolvimento de sua metodologia de ensino. A plateia ficou completamente cativada, não apenas pela qualidade musical de Isadora, mas pela profundidade de suas reflexões sobre educação inclusiva. Através de sua música e de seus textos, ela conseguiu transmitir conceitos complexos sobre pedagogia musical de uma forma acessível e emocionante. Quando terminou a apresentação, a primeira pergunta da plateia veio de uma estudante de pedagogia. Isadora, qual é o futuro da educação musical inclusiva no Brasil? Isadora se aproximou do microfone e, pela primeira vez em sua vida, tentou responder uma pergunta usando sua voz física. Os sons que saíram não eram palavras claras, mas tinham uma musicalidade própria que, combinada com os gestos que ela fazia, criaram uma resposta profundamente expressiva. Um intérprete presente traduziu seus gestos. O futuro da educação musical inclusiva não depende apenas de métodos e técnicas,
mas da capacidade de cada educador de ver e valorizar a singularidade de cada aluno. Quando aprendermos a escutar verdadeiramente uns aos outros, descobriremos que todos têm música dentro de si, esperando para ser expressa. A resposta foi recebida com uma ovação entusiástica. Aquela palestra marcou não apenas um marco na carreira de Isadora, mas também um novo patamar no reconhecimento acadêmico da educação musical inclusiva como área de estudo e prática essencial. Nos anos seguintes, Isadora continuou desenvolvendo seu trabalho, sempre inovando e encontrando novas formas de usar a música como ferramenta de inclusão e transformação social. Ela se tornou uma referência mundial na área, mas nunca perdeu a simplicidade e a humanidade que caracterizaram sua jornada desde o início. O Centro Musical Original em Vila Madalena continuou sendo sua base de operações e seu lar. Todas as manhãs, ela chegava cedo para preparar as atividades do dia, sempre com o mesmo violão que Benedita havia comprado, vendendo o anel de casamento anos antes. Benedita, agora com mais de 75 anos, ainda participava ativamente do centro, embora Fernando e outros colaboradores mais jovens tenham assumido muitas das responsabilidades operacionais. A relação entre avó e neta havia se tornado ainda mais forte ao longo dos anos, baseada não apenas no amor familiar, mas também no respeito mútuo e na parceria no trabalho que desenvolviam juntas. Fernando, por sua vez, havia se tornado professor emérito da Universidade de São Paulo e dedicava seu tempo integralmente ao centro e à pesquisa em educação musical inclusiva. Ele frequentemente dizia que ensinar Isadora havia sido a experiência mais transformadora de sua carreira, não apenas como educador, mas como ser humano. Em uma manhã especial, quando Isadora estava com 20 anos, ela acordou com uma sensação diferente. Havia algo no ar que parecia especial, embora ela não soubesse explicar o quê. Quando chegou ao centro, encontrou uma reunião sendo preparada na sala principal, com várias pessoas que ela não reconhecia. Fernando se aproximou dela com um sorriso misterioso. Isadora, há algumas pessoas aqui que gostariam de conhecer você. São representantes da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Isadora ficou surpresa e curiosa. A Unesco era conhecida mundialmente por seu trabalho em promover a educação e a cultura como ferramentas de paz e desenvolvimento. O que eles estariam fazendo no seu pequeno centro em Vila Madalena? Doutora Helena Rodrigues, a representante principal da Unesco, se apresentou com um sorriso caloroso. Isadora, é uma honra conhecer você pessoalmente. Temos acompanhado seu trabalho há vários anos e estamos aqui para fazer uma proposta muito especial. Ela explicou que a Unesco estava lançando uma nova iniciativa global para promover a educação inclusiva através das artes e que queriam convidar Isadora para ser embaixadora mundial do programa. Isso significaria viajar para diferentes países, compartilhar sua metodologia com educadores do mundo inteiro e ajudar a estabelecer centros de educação musical inclusiva em comunidades que precisavam desses recursos. Seu trabalho aqui em São Paulo se tornou um exemplo mundial, continuou o Dr. Rodrigues. Queremos ajudar você a levar essa metodologia para crianças de todo o mundo que precisam encontrar sua própria voz. A proposta era tentadora e honrosa, mas Isadora precisava de tempo para pensar. Ser embaixadora mundial significaria deixar São Paulo por longos períodos, afastar-se do centro que havia se tornado sua vida e assumir responsabilidades que ela não sabia se estava preparada para enfrentar. Ela pediu alguns dias para considerar a proposta e conversou longamente com Benedita e Fernando. Benedita, sempre sábia, disse: "Minha filha, você tem um dom que pode ajudar crianças do mundo inteiro. Se você se sente preparada para isso, eu e Fernando podemos cuidar do centro enquanto você estiver viajando." Fernando concordou. "Isadora, você plantou sementes aqui que já estão crescendo sozinhas. O centro tem uma equipe maravilhosa e a metodologia que você desenvolveu está bem documentada. Talvez seja a hora de plantar essas sementes em outros lugares também." Após muito refletir,
Isadora decidiu aceitar a proposta da Unesco, mas com algumas condições. Ela passaria 6 meses por ano viajando como embaixadora mundial e 6 meses em São Paulo, continuando seu trabalho no centro original. Dessa forma, ela poderia contribuir globalmente sem abandonar suas raízes. Sua primeira missão como embaixadora da Unesco a levou para a Índia, onde ela trabalhou com crianças de uma comunidade rural que tinham pouco acesso à educação formal, muito menos à educação musical. O desafio era imenso: adaptar sua metodologia para uma cultura completamente diferente, com instrumentos e tradições musicais distintas. Mas Isadora descobriu que a música é verdadeiramente universal. Trabalhando com educadores locais e usando instrumentos tradicionais indianos, ela conseguiu criar uma versão adaptada de sua metodologia que funcionava perfeitamente para aquelas crianças. Uma das crianças com quem trabalhou na Índia foi Arun, um menino de 10 anos que tinha paralisia cerebral e era rejeitado por sua própria família por causa de sua condição. Através da música, Arun encontrou não apenas uma forma de se expressar, mas também uma razão para acreditar em seu próprio valor. Quando Isadora deixou a Índia após 3 meses de trabalho, ela deixou para trás não apenas uma metodologia adaptada, mas também educadores locais treinados para continuar o trabalho e várias crianças que haviam descoberto novas possibilidades para suas vidas. Sua segunda missão a levou para o Quênia, na África, onde ela trabalhou com crianças órfãs em uma região afetada por conflitos. Muitas dessas crianças haviam perdido a capacidade de falar devido aos traumas que haviam vivido. A música se tornou uma ferramenta de cura e expressão para elas. Em cada país que visitava, Isadora aprendia tanto quanto ensinava. Ela descobriu novas formas de aplicar seus princípios de educação musical inclusiva, sempre respeitando as culturas locais e incorporando elementos musicais tradicionais de cada região. Após 2 anos como embaixadora mundial, Isadora havia visitado 15 países e treinado centenas de educadores. Sua metodologia estava sendo aplicada em escolas, orfanatos, hospitais e centros comunitários ao redor do mundo. Mas a experiência mais transformadora veio durante sua missão no Afeganistão, onde ela trabalhou com meninas que não tinham acesso à educação formal devido às restrições culturais locais. A música se tornou uma forma secreta de educação e empoderamento para essas meninas. Uma delas, Fátima, tinha 15 anos e sonhava em ser professora, mas não podia estudar abertamente. Através das aulas de música de Isadora, ela não apenas aprendeu a tocar instrumentos tradicionais, mas também desenvolveu habilidades de liderança, ajudando outras meninas mais novas. Quando Isadora deixou o Afeganistão, Fátima havia se tornado a líder de um grupo musical feminino clandestino que usava a música como forma de manter vivas suas esperanças e sonhos de um futuro melhor. Essas experiências internacionais enriqueceram profundamente o trabalho de Isadora quando ela retornava ao Brasil. Ela trouxe novas técnicas, instrumentos diferentes e uma perspectiva ainda mais ampla sobre o poder transformador da música. O centro em Vila Madalena se beneficiou enormemente dessas experiências. Isadora incorporou elementos musicais de diferentes culturas em sua metodologia, criando um ambiente verdadeiramente multicultural, onde as crianças aprendiam não apenas sobre música, mas também sobre diversidade e respeito às diferenças culturais. Em seu 23º aniversário, Isadora recebeu uma homenagem especial do governo brasileiro. Ela foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria do país na área de cultura, em reconhecimento por sua contribuição para a educação inclusiva e por ter levado o nome do Brasil para o mundo através de seu trabalho humanitário. A cerimônia de condecoração foi realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a presença do presidente da República e de várias autoridades nacionais e internacionais. Benedita, Fernando e várias das crianças que haviam sido atendidas pelo centro ao longo dos anos estavam presentes. Durante a cerimônia, Isadora foi convidada a se apresentar para os dignitários presentes. Ela escolheu tocar Vozes do Mundo,
uma composição que havia criado inspirada em todas as culturas musicais que havia conhecido em suas viagens como embaixadora da Unesco. A música incorporava elementos do violão clássico brasileiro, da tabla indiana, dos tambores africanos e de vários outros instrumentos e tradições musicais. Era uma sinfonia que celebrava a diversidade cultural mundial e a capacidade da música de unir pessoas de diferentes origens. Quando terminou a apresentação, não apenas os dignitários presentes estavam emocionados, mas a performance foi transmitida ao vivo pela televisão e assistida por milhões de brasileiros. Foi um momento de orgulho nacional, não apenas pelo reconhecimento de Isadora, mas pelo que ela representava: a capacidade do Brasil de produzir talentos que fazem diferença no mundo. Após receber a condecoração, Isadora foi convidada pelo presidente para uma conversa particular. Ele expressou interesse em apoiar governamentalmente a expansão da educação musical inclusiva no país e perguntou sobre como o governo poderia contribuir para essa causa. Isadora apresentou uma proposta abrangente: a criação de um programa nacional de educação musical inclusiva que seria implementado em todas as escolas públicas do país. O programa incluiria treinamento de professores, fornecimento de instrumentos adaptados e a criação de uma rede nacional de centros especializados. O presidente ficou impressionado com a profundidade e viabilidade da proposta de Isadora. Ele prometeu criar uma comissão especial para estudar a implementação do programa e garantiu que ela seria a consultora principal do projeto. 6 meses depois, o Programa Nacional de Educação Musical Inclusiva foi oficialmente lançado. Isadora foi nomeada diretora nacional do programa, uma posição que lhe dava recursos e autoridade para implementar sua visão educacional em todo o país. O programa começou com um projeto piloto em 100 escolas públicas de diferentes regiões do Brasil. Fernando foi nomeado coordenador pedagógico nacional, responsável por treinar os professores que implementariam a metodologia nas escolas. Os resultados do projeto piloto superaram todas as expectativas. Crianças com diferentes tipos de deficiências estavam conseguindo se integrar melhor em suas escolas através da música. Casos de bullying diminuíram drasticamente nas escolas participantes. O desempenho acadêmico geral dos alunos melhorou significativamente. Mais importante ainda, centenas de crianças que antes se sentiam excluídas e diferentes descobriram que tinham talentos especiais e formas únicas de contribuir para suas comunidades. Uma das histórias mais tocantes do programa piloto veio de uma escola em uma pequena cidade do interior da Bahia. Lá, uma menina chamada Esperança, que tinha síndrome de Down e era constantemente ridicularizada pelos colegas, descobriu através da música uma forma de liderar seu grupo de classe. Esperança tinha uma habilidade natural para criar ritmos e batidas, e logo se tornou a regente informal de um pequeno grupo musical formado por seus colegas de classe. A transformação foi completa. De uma criança rejeitada, ela se tornou uma líder respeitada e querida por todos. Baseado no sucesso do projeto piloto, o programa foi expandido para 1.000 escolas no ano seguinte. E a meta era alcançar todas as escolas públicas do país em 5 anos. Isadora viajou incansavelmente pelo Brasil durante este período, visitando escolas, treinando professores e sempre carregando seu violão para mostrar pessoalmente como a música poderia transformar vidas. Em cada cidade que visitava, ela encontrava crianças que lembravam sua própria jornada. Crianças mudas, surdas, com deficiências físicas ou intelectuais, crianças tímidas, crianças que haviam sofrido traumas, crianças que simplesmente se sentiam diferentes e excluídas. Para todas elas, ela levava a mesma mensagem que Benedita havia dado a ela anos antes: você não está aqui por pena. Você está aqui porque tem algo especial para oferecer ao mundo. Aos 25 anos, Isadora havia se tornado uma das figuras mais respeitadas do Brasil na área de educação e inclusão social. Ela havia recebido doutorados honorários de várias universidades, prêmios internacionais de direitos humanos e reconhecimento de organizações mundiais. Mas para ela, nenhum reconhecimento era mais valioso do que as cartas que recebia regularmente de crianças
e famílias que haviam sido impactadas por seu trabalho. Cartas de mães agradecendo por seus filhos terem encontrado confiança. Cartas de professores relatando transformações em suas salas de aula. Cartas de crianças contando sobre como a música havia mudado suas vidas. Uma dessas cartas veio de Maria Luísa, a menina que Conceição havia trazido ao centro anos antes. Maria Luísa estava agora com 15 anos e havia se tornado uma musicista talentosa por direito próprio. Ela escreveu para Isadora, contando que havia decidido seguir carreira na educação musical inclusiva, inspirada pelo exemplo de sua mentora. Isadora, dizia a carta, você me ensinou que ser diferente não é ser menos. Agora eu quero ensinar isso para outras crianças que estão passando pelo que eu passei. A carta emocionou profundamente Isadora, pois mostrava que o ciclo de transformação que havia começado com sua própria superação estava se perpetuando através de outras pessoas. Conceição, que havia se tornado uma das professoras mais respeitadas de sua escola devido à implementação bem-sucedida da educação musical inclusiva em suas aulas, também mantinha contato regular com Isadora. Ela frequentemente enviava relatos sobre como os métodos de Isadora estavam transformando não apenas seus alunos com necessidades especiais, mas toda a dinâmica de sua escola. Fernando, agora reconhecido nacionalmente como especialista em educação musical inclusiva, havia escrito vários livros sobre o assunto e frequentemente era convidado para palestras internacionais. Mas ele sempre fazia questão de acreditar Isadora como a verdadeira criadora dos métodos que eles desenvolveram juntos. Benedita, apesar da idade avançada, continuava sendo o coração emocional de todo o trabalho que faziam. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora informal do Programa Nacional, visitando escolas e falando com famílias sobre a importância de acreditar no potencial de todas as crianças. Em uma de suas viagens pelo interior do Brasil como parte do Programa Nacional, Isadora visitou uma pequena escola em uma comunidade rural do Ceará. Lá, ela encontrou uma situação que a tocou profundamente. A escola atendia crianças de várias fazendas da região, e muitas delas tinham que caminhar quilômetros para chegar às aulas. Entre essas crianças estava João, um menino de 8 anos, que era autista e havia sido rejeitado por várias escolas anteriormente. João não conseguia se concentrar nas aulas tradicionais e frequentemente tinha episódios de agitação que perturbavam toda a classe. A professora local, Dona Socorro, estava desesperada, sem saber como ajudá-lo. Quando Isadora chegou à escola para implementar o programa de educação musical inclusiva, ela imediatamente notou João. Ele estava sentado sozinho em um canto da sala de aula, fazendo movimentos repetitivos com as mãos e ignorando completamente o que acontecia ao seu redor. Isadora se aproximou de João calmamente e começou a imitar os movimentos que ele fazia com as mãos. Gradualmente, ela transformou esses movimentos em um ritmo musical, batendo as mãos de forma cadenciada. João parou de fazer seus movimentos repetitivos e olhou para Isadora com curiosidade. Ela continuou criando ritmos com as mãos, cada vez mais complexos e musicais. Lentamente, João começou a imitar os ritmos, e logo eles estavam fazendo música juntos usando apenas as mãos. Nas semanas seguintes, enquanto implementava o programa na escola, Isadora trabalhou especialmente com João. Ela descobriu que ele tinha uma percepção rítmica extraordinária e uma capacidade incrível de memorizar e reproduzir sequências musicais complexas. Usando instrumentos de percussão adaptados, João logo se tornou um dos alunos mais engajados da turma. Seus episódios de agitação diminuíram drasticamente e ele começou a interagir mais com os outros alunos através das atividades musicais. Dona Socorro ficou impressionada com a transformação. Professora Isadora, disse ela, em 30 anos de magistério, nunca vi uma mudança tão rápida e profunda em uma criança. João encontrou sua forma de se comunicar conosco. O caso de João se tornou um dos exemplos mais citados do sucesso do Programa Nacional. Um documentário foi feito sobre sua transformação, e ele se tornou uma espécie de mascote do programa, mostrando como a educação musical inclusiva poderia ajudar crianças com autismo.
Histórias como a de João se multiplicaram pelo país à medida que o programa nacional se expandia. Em cada região, educadores locais encontravam formas criativas de adaptar a metodologia de Isadora para as realidades específicas de suas comunidades. No sul do Brasil, professores incorporaram elementos da música gaúcha e alemã. No norte, ritmos amazônicos e influências indígenas enriqueceram o programa. No Nordeste, elementos do forró, baião e outros ritmos regionais foram integrados às atividades. Essa diversidade regional não apenas respeitou as culturas locais, mas também enriqueceu a metodologia original de Isadora, criando uma versão verdadeiramente nacional da educação musical inclusiva. Aos 28 anos, Isadora foi convidada para dar uma palestra principal no Congresso Mundial de Educação Inclusiva, realizado em Genebra, na Suíça. Era a primeira vez que uma brasileira era escolhida como palestrante principal desse prestigioso evento internacional. Sua palestra, intitulada Música como Linguagem Universal, Lições de uma Jornada Brasileira, foi assistida por mais de 5.000 educadores de 120 países. Ela falou sobre sua própria jornada de superação, o desenvolvimento de sua metodologia e os resultados impressionantes do Programa Nacional Brasileiro. Durante a palestra, Isadora fez algo que surpreendeu a audiência internacional. Ela convidou 5 crianças de diferentes países que haviam sido beneficiadas por adaptações de sua metodologia para se apresentarem junto com ela no palco. Havia Arun, da Índia, agora com 15 anos e um talentoso tocador de tabla. Fatima, do Afeganistão, que havia se tornado líder de um programa de educação musical feminina em seu país. David, de Gana, que havia desenvolvido uma forma única de usar tambores tradicionais para ajudar crianças com deficiências de fala. Juntos, eles criaram uma apresentação musical improvisada, que representava a universalidade da música como linguagem de inclusão e esperança. Cada criança contribuiu com elementos de sua cultura musical, criando uma sinfonia mundial que emocionou toda a audiência. Quando a apresentação terminou, a ovação durou mais de 15 minutos. Representantes de vários países se aproximaram de Isadora, oferecendo parcerias para implementar adaptações de sua metodologia em seus próprios sistemas educacionais. A palestra foi posteriormente traduzida para mais de 30 idiomas e se tornou material de referência obrigatório em cursos de educação inclusiva ao redor do mundo. Após o congresso, Isadora recebeu convites para trabalhar permanentemente com várias organizações internacionais. A proposta mais tentadora veio da própria Unesco, que ofereceu a ela o cargo de diretora global de educação musical inclusiva. Mas Isadora, fiel às suas raízes, decidiu declinar essas ofertas. Em vez disso, ela propôs a criação de uma organização internacional independente, sediada no Brasil, que coordenaria esforços globais de educação musical inclusiva. A Organização Mundial de Educação Musical Inclusiva, OMEMI, foi oficialmente fundada um ano depois, com sede em São Paulo e filiais em 15 países. Isadora foi eleita sua primeira presidenta, cargo que exerceria por mandatos rotativos de 3 anos. A criação da OMEMI marcou o reconhecimento internacional de que o Brasil havia se tornado o líder mundial em educação musical inclusiva, graças ao trabalho pioneiro de Isadora e à implementação bem-sucedida de seu programa nacional. Fernando foi nomeado diretor acadêmico da organização, responsável por desenvolver e padronizar metodologias que poderiam ser adaptadas para diferentes culturas e contextos educacionais. Benedita, apesar dos seus 80 anos, aceitou ser conselheira honorária da organização, oferecendo sua sabedoria de vida e sua perspectiva única sobre os aspectos emocionais e familiares da educação inclusiva. O centro original em Vila Madalena se tornou a sede mundial da OMEMI e um centro de treinamento internacional onde educadores de todo o mundo vinham aprender as técnicas desenvolvidas por Isadora. Uma das primeiras iniciativas da OMEMI foi a criação de uma rede global de intercâmbio de jovens músicos com necessidades especiais. Através deste programa, crianças como João, do Ceará,
puderam viajar para outros países e se apresentar junto com crianças de diferentes culturas que compartilhavam experiências similares. Essas viagens se mostraram transformadoras não apenas para as crianças participantes, mas também para as comunidades que as recebiam. Ver jovens de diferentes países e culturas se comunicando através da música universal quebrava barreiras e preconceitos de forma profunda e duradoura. Aos 30 anos, Isadora fez uma reflexão profunda sobre sua jornada durante uma entrevista para um documentário internacional sobre sua vida. Sentada no mesmo sótão onde havia descoberto o violão do avô 20 anos antes, ela falou sobre como sua experiência pessoal havia se transformado em uma missão global. Quando eu era criança e sofria bullying na escola, disse ela através de gestos traduzidos para várias línguas, eu nunca poderia imaginar que aquela dor se transformaria em uma ferramenta para ajudar milhões de crianças ao redor do mundo. Ela refletiu sobre como cada obstáculo em sua vida havia se tornado uma oportunidade de crescimento e como cada pessoa que havia tentado limitá-la, consciente ou inconscientemente, havia contribuído para fortalecer sua determinação. A professora Conceição, que foi cruel comigo na infância, me ensinou a importância de educadores que acreditem em seus alunos. Os colegas que me humilharam me mostraram como o bullying pode ser devastador, mas também como a superação é possível. Até mesmo meus próprios medos e inseguranças se tornaram ferramentas para entender outras crianças que passam pelas mesmas dificuldades. O documentário, intitulado A Menina que Ensinou o Mundo a Escutar, foi lançado simultaneamente em cinemas de 50 países e se tornou um dos documentários mais assistidos da história sobre educação inclusiva. Mas talvez o momento mais emocionante do documentário tenha sido quando Isadora visitou sua antiga escola em São Paulo. A instituição havia se transformado completamente desde sua infância. Agora, era considerada uma das escolas modelo em educação inclusiva do país. A diretora atual recebeu Isadora com honras de chefe de Estado. E toda a escola organizou uma apresentação especial onde alunos com diferentes necessidades especiais se apresentaram juntos. Gabriel, o menino que havia liderado as provocações contra Isadora quando eram crianças, agora era professor de educação física na escola e havia se especializado em atividades inclusivas. Isadora, disse ele durante o encontro, claramente emocionado. Eu passei muito tempo da minha vida adulta tentando me redimir pelas coisas cruéis que fiz com você quando éramos crianças. Seu perdão significou muito para mim, mas mais do que isso, seu exemplo me ensinou que podemos transformar nossos erros em aprendizado. Gabriel contou que havia se dedicado à educação inclusiva exatamente por causa do remorso que sentia por ter sido um dos que mais haviam provocado Isadora na infância. Cada criança especial que eu ajudo hoje é uma forma de honrar você e de me redimir pelos meus erros de criança, disse ele. O encontro entre Isadora e Gabriel se tornou um dos momentos mais tocantes do documentário, mostrando como a capacidade de perdão e transformação pessoal podem criar círculos virtuosos de mudança social. Durante esta visita à escola, Isadora também se encontrou com Maria Luísa, que agora estava com 20 anos e havia se tornado professora de música na própria escola onde havia estudado. Maria Luísa havia implementado uma versão adaptada da metodologia de Isadora e estava trabalhando com uma nova geração de crianças com necessidades especiais. Você não apenas mudou minha vida, disse Maria Luísa para Isadora. Você me deu um propósito. Agora eu posso ser para outras crianças o que você foi para mim. Conceição, agora aposentada, mas ainda visitando a escola como voluntária, também estava presente no encontro. Aos 70 anos, ela havia dedicado os últimos 15 anos de sua carreira a implementar princípios de educação inclusiva, tornando-se uma das educadoras mais respeitadas da região. Isadora, disse Conceição, você me ensinou que ser professor não é apenas transmitir conhecimento, mas descobrir e nutrir o potencial único de cada aluno. Você transformou não apenas sua própria vida,
mas a vida de todos nós que tivemos o privilégio de fazer parte de sua jornada. Esses encontros reforçaram para Isadora a importância de manter conexões com suas origens, mesmo enquanto seu trabalho se expandia globalmente. Eles lembravam a ela de onde havia começado e do porquê sua missão era tão importante. No final daquele ano, quando Isadora completou 30 anos, a OMEME organizou um festival mundial de música inclusiva que durou uma semana inteira e teve apresentações em 10 cidades diferentes, conectadas por transmissões ao vivo via internet. O festival reuniu mais de 10 mil jovens músicos com necessidades especiais de todos os continentes. Eles se apresentaram em grupos mistos, criando fusões musicais únicas que celebravam tanto a diversidade cultural quanto a unidade da experiência humana. O evento culminou com uma apresentação especial de Isadora no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para uma plateia de 80 mil pessoas. Ela tocou uma composição especial intitulada Sinfonias do Coração, que incorporava melodias enviadas por crianças atendidas por programas de educação musical inclusiva de todo o mundo. Durante a apresentação, milhares de crianças subiram ao palco para acompanhar Isadora, cada uma tocando seu próprio instrumento, ou contribuindo com sua forma única de fazer música. Era uma celebração visual e sonora da diversidade humana e do poder unificador da música. Quando a música terminou, fogos de artifício iluminaram o céu do Rio de Janeiro, enquanto a plateia cantava o hino nacional brasileiro. Foi um momento de orgulho nacional e de reconhecimento internacional do que uma pequena menina muda de Vila Madalena havia conseguido construir. Nos anos seguintes, Isadora continuou expandindo seu trabalho, sempre inovando e encontrando novas formas de usar a música como ferramenta de inclusão e transformação social. Ela desenvolveu programas específicos para crianças refugiadas, para jovens em conflito com a lei, para idosos com demência e para várias outras populações que se beneficiavam da terapia musical. Cada novo programa mantinha os princípios fundamentais que ela havia descoberto em sua própria jornada: respeito pela individualidade, uso da música como linguagem universal e foco no desenvolvimento pessoal integral de cada participante. Fernando continuou sendo seu parceiro intelectual e mentor, mas agora eles trabalhavam mais como colegas do que como professor e aluna. Juntos, eles publicaram vários livros sobre educação musical inclusiva, que se tornaram leitura obrigatória em universidades de todo o mundo. Benedita, mesmo com mais de 80 anos, mantinha sua energia e dedicação. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora emocional da causa, visitando famílias e comunidades para falar sobre a importância de acreditar no potencial de todas as crianças. O centro original em Vila Madalena havia se expandido para ocupar todo um quarteirão, incluindo salas de aula especializadas, um pequeno auditório, uma biblioteca de partituras adaptadas e até mesmo um pequeno estúdio de gravação onde as crianças podiam registrar suas composições originais. Mas independentemente de quanto o trabalho cresceu e se expandiu, Isadora nunca perdeu de vista a essência de sua missão: ajudar crianças que se sentiam diferentes e excluídas a descobrirem suas próprias vozes e seu próprio valor. Todas as manhãs, ela ainda chegava cedo ao centro, pegava seu violão original e passava alguns minutos tocando sozinha, lembrando-se da menina tímida que havia descoberto a música naquele mesmo local décadas antes. E todas as noites, antes de dormir, ela escrevia algumas linhas em um diário que mantinha desde a adolescência, registrando não apenas os marcos profissionais de seu trabalho, mas principalmente as pequenas vitórias pessoais das crianças com quem trabalhava. Hoje o Miguel conseguiu tocar uma música inteira sem parar. Escreveu em uma das entradas: a Clara riu pela primeira vez desde que chegou ao centro. O Pedro criou sua primeira composição original. Estes momentos valem mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento que eu possa receber. Essas anotações mostravam que, mesmo tendo se tornado uma figura internacional respeitada,
Isadora nunca havia perdido a capacidade de se emocionar com as pequenas transformações cotidianas que aconteciam em seu trabalho. Aos 35 anos, Isadora tomou uma decisão que surpreendeu muitos de seus colaboradores. Ela anunciou que estava se afastando gradualmente das funções administrativas da OMEME para voltar a trabalhar diretamente com crianças em tempo integral. Eu me tornei muito boa em coordenar programas e treinar educadores, explicou ela em uma reunião com a diretoria da OMEME. Mas minha verdadeira paixão sempre foi o trabalho direto com as crianças. É lá que eu me sinto mais útil e mais realizada. Ela passou a liderança executiva da OMEME para Fernando, mantendo apenas o cargo de fundadora e conselheira especial. Isso lhe deu liberdade para voltar a dedicar a maior parte de seu tempo ao centro original em Vila Madalena e a casos individuais que precisavam de atenção especial. Uma dessas crianças especiais foi Luiz, um menino de 7 anos que havia perdido a visão em um acidente e estava tendo dificuldades extremas para se adaptar à nova realidade. Seus pais estavam desesperados porque ele havia parado de falar e se recusava a participar de qualquer atividade. Isadora trabalhou pessoalmente com Luiz durante meses, usando técnicas especialmente adaptadas para crianças com deficiência visual. Ela ensinou a ele como ver através do som, como usar a música para se orientar no espaço e como expressar seus sentimentos através de diferentes instrumentos musicais. O avanço de Luiz foi gradual, mas extraordinário. Ele desenvolveu uma percepção auditiva tão apurada que conseguia identificar instrumentos e harmonias com uma precisão que impressionava até músicos profissionais. Mais importante ainda, ele recuperou a alegria de viver e voltou a se comunicar ativamente com sua família e amigos. O trabalho com Luiz rendeu a Isadora novos insights sobre educação musical para crianças com deficiência visual, que ela compartilhou em workshops especializados para educadores de todo o mundo. Casos como o de Luiz continuaram chegando ao centro de Vila Madalena, sempre trazendo novos desafios e oportunidades de aprendizado para Isadora. Cada criança única demandava adaptações específicas de sua metodologia, mantendo seu trabalho sempre dinâmico e em constante evolução. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história emocionante. Como você se sentiu acompanhando a jornada de Isadora, desde a menina tímida até se tornar uma transformadora de vidas? Deixe nos comentários sua opinião sobre o poder da música e da superação. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras narrativas inspiradoras como esta.